Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, nesse tema tão maravilhoso que a igreja escolheu para esse mês. Uma última semana em que estamos vivendo o extraordinário de Deus. Eu, particularmente, lhe digo que tenho uma experiência muito profunda em viver o extraordinário de Deus. Eu não sei se tem aqui alguém também que já passou por isso. Aquele dia em que você achava que não ia dar, você achava que não conseguia, você achou que não poderia, e de repente o céu se manifestou, Deus se manifestou. Isso é que eu considero o extraordinário, porque aquilo que é ordinário, aquilo que está dentro de uma ordem natural, nós fazemos, nós executamos, nós elaboramos, mas tem hora que a nossa mão não consegue, o nosso dinheiro não consegue, as nossas forças não conseguem. E aí, quando estamos fracos, aí é que descobrimos que somos fortes na presença do nosso Deus. E eu quero me apoderar agora de um texto para meditar com você. E eu trago como título dessa noite, uma multiplicação extraordinária. Eu quero usar o texto da multiplicação para meditar, pensar sobre algo da parte de Deus para a nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, de acordo com o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34. Vamos ler essa história, uma história conhecida, mas vamos ler de novo. Marcos, capítulo 6, versículo 34, assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando. E por isso, os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora é muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide e verifique. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, sentasse reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 e de 50, foram organizados. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma forma, partiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixes, e foram alimentados 5.000 homens naquela noite. Amém? Feche mais uma vez os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós te rendemos todo louvor e toda adoração. O nosso coração é um terreno fértil para a semente que é a Tua palavra. Faz ela brotar em nós, Senhor.
Nós viemos aqui para ser ministrados, alimentados, ouvir a Tua voz. Que a Tua graça e o Teu amor nos envolva nessa noite. E que saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido e esse momento é um momento muito especial no ministério de Jesus. É um momento em que, assim como o Senhor Jesus falou na oração, venha a nós o teu reino, naquele exato momento, acho que é nessa hora que o dinossauro se transforma, né? Eu recebi sua mensagem. E é nesse momento que Jesus começa a revelar o reino de Deus no plano terreno. Ele falou isso na oração. Venha a nós o teu reino. Aonde eu estou, aonde você está, será manifestado o reino de Deus. E ele começa a falar sobre isso. Ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele começa a falar sobre o céu. Ele começa a falar sobre Deus. Ele começa a falar sobre uma aliança. Ele começa a falar sobre perdão. Ele começa a ministrar sobre a vida daqueles homens. E os milagres, sinais e prodígios começam a acontecer. Pessoas são curadas de milhares e milhares, muitas pessoas são curadas, as pessoas vêm a Jesus e são abençoadas, e naquele exato momento há uma explosão do reino de Deus aos olhos do povo. Nesse exato momento, o próprio Senhor Jesus, quando também começa uma perseguição, João já é preso, João já está sendo perseguido, já começa a se avistar, mesmo que singela, mas uma perseguição ao Evangelho, uma perseguição, a igreja ainda não está instituída, mas já há uma perseguição, porque Herodes ele vai de encontro a João, até conseguir matá-lo. Então já existe uma ameaça, já existe o reino de Deus, já existem os seguidores, já existem pessoas que estão em volta. E se tem uma coisa que atrai pessoas, são benefícios. Você já viu, gente? Você já viu quando alguém grita aqui? Está dando um negócio aqui. A pessoa nem sabe o que é, ela vai. Quando ela chega lá, ela descobre que era uma injeção na testa, mas ela já estava lá, o negócio é ir. O negócio é receber, é de graça, estou dentro. E as pessoas vinham. Ele está curando, vou para lá. Até que o Senhor Jesus separa um momento. E ele diz, olha, eu preciso de ter um momento com esses que me seguem. E ele vai para um canto, ele vai para um reservado. E é nesse momento que Jesus, quando se reserva com seus discípulos, e tentam ficar a sós, que ele encontra uma outra multidão atrás dele. E quando ele encontra essa multidão, começa a acontecer esse fato aqui, um deles, um dos milagres relatados. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas nesse cenário, acontece algumas coisas muito diferenciadas, que podem trazer para a minha e para a tua vida hoje uma orientação. Assim como o Senhor Jesus, como o evangelista usa no início do texto, Jesus começa a ministrar orientações. E eu quero trazer hoje aqui orientações para experimentar o que é uma vida extraordinária na presença de Deus. A primeira característica desse cenário, ainda não mais a orientação, mas uma característica desse cenário é o olhar de compaixão de Jesus. Jesus, quando olha aquele povo que está seguindo ele olha com um olhar de compaixão. O salmista diz assim, os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão fixos na minha e na tua vida. Eu gosto daquele, tem um adesivo, né, que coloca na câmera, sorria, você está sendo filmado, né? Olha, meu irmão, pode sorrir, Deus está te vendo.
Olha, eu queria te falar uma coisa, você não está sozinho, Deus está olhando por você. Mas pastor, não tem ninguém na minha volta, não tem ninguém comigo, mas eu não estou sozinho. O Senhor Jesus prometeu e cumpre, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós recebemos muitos olhares, irmãos. Eu escrevi aqui para eu não esquecer. A gente recebe olhar de crítica. A gente recebe olhar de rejeição. A gente recebe olhar de julgamento. Eu andei pensando que eu acho que existe até olhar magro, irmão. Sabia? Olhar magro. Porque dizem que tem gente que olha para a gente com olho gordo. Então, se tem olho gordo, tem um olho magro. Tem tudo que é tipo de olho, irmão. Porque disseram que olham para a gente com olho gordo. Eu acho que isso é bullying. Eu não gostei desse coisa. Muitos olhares. Também temos olhares de admiração. Olhar de incentivo. Mas aquelas pessoas estavam recebendo um olhar que o evangelista faz questão de nos contar. Era um olhar de compaixão. Ai, é muito gostoso imaginar que hoje não é diferente. O salmista diz que tem um Deus que olha para mim com um olhar de compaixão. Às vezes a gente pensa que está chorando sozinho, às vezes a gente pensa que está carregando a cruz sozinho, às vezes a gente pensa que todos nos abandonaram, mas ele diz aqui, ele nos olha com um olhar de compaixão. E sabe para que serve um olhar de compaixão, irmão? Aproveite o olhar de compaixão de Deus para você abrir o seu coração. É muito bom estar num lugar que podemos confiar. E eu quero lhe dizer que o Deus que está aqui, você pode confiar nele. Tem até um corinho antigo que diz, nele a gente pode confiar. E confiar significa, sabe o quê? Abrir o coração, falar com Ele, chorar na presença dEle, rir na presença dEle. Por isso eu quero te convidar, ao final desse culto nós vamos orar. Abra o teu coração na presença daquele que te vê com compaixão. Na presença de Deus podemos ser exatamente quem nós somos. Na presença de Deus não precisa de máscara. Não precisa disfarçar, não preciso de maquiagem, não preciso nada. Na presença de Deus eu posso ser quem eu sou. E a outra característica desse cenário é Jesus sendo como o médico dos médicos. Ele emite um diagnóstico. Jesus olha para aquelas pessoas e emite um diagnóstico sobre elas. Porque, para nós, os problemas se resumem em pessoas. Para nós, os problemas é fome, é pão, é ausência do peixe, é o tempo, é o local. Mas Jesus olha para eles e diz assim, eles são como ovelhas sem pastor. Jesus identifica o verdadeiro problema da nossa vida. Às vezes a gente acha, Débora, que o problema é a ausência de dinheiro. Às vezes a gente acha que o problema, eu ensaiei muito para falar essa frase, incompatibilidade de gênero. Às vezes a gente acha que o problema é um monte de coisa, mas eu vim aqui como homem de Deus para te dizer que muitos dos nossos problemas se resumem em ausência do nosso Deus. Porque se Deus estivesse presente naquela palavra, o problema não existia. Se Deus estiver presente nesse casamento, não há problema. Se Deus estiver presente na sua empresa, não haverá problema. Muitos dos nossos problemas se resumem em ausência de Deus. Foi naquele momento que eu resolvi tirar Deus da conversa.
Foi naquele momento que eu achei, não, isso aqui eu resolvo. Não, o segundo emprego vai resolver. Não, uma conversa vai resolver. Não, algumas coisas vão resolver. E aí eu cheguei, Deus, fica aqui no canto, porque eu resolvo essa bronca é comigo. E aí Jesus olha e fala, eles acham que o problema é fome, o problema é que eles são ovelhas sem pastor. Mas eu louvo a Deus, que eu falo com pessoas que chamaram Deus para a sua vida. Como aqueles cegos fizeram, filho de Davi, vem, me olhe com compaixão, tenha compaixão de mim. Charles Spurgeon diz que minha fé não repousa sobre o que sou. Ou serei, ou sinto, ou sei, mas sobre o que Cristo é. Sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. A nossa vida se resume a isso. O apóstolo Paulo lá na frente vai redigir um texto que ele vai dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Jesus já coloca isso em prática, porque quando ele vê esse cenário, pessoas que precisam de Deus, pessoas que necessitam de algo, Jesus coloca em prática, é agora que eu vou derramar meu poder sobre a vida desse povo. E Ele hoje quer derramar o poder sobre a nossa vida. Quantos querem hoje receber da parte de Deus? Só para eu ter uma noção, dá um brado de glória a Deus aí, igreja. E eu entro agora no texto para falar sobre pontos que Jesus ressalta para uma vida extraordinária. E o primeiro ponto é, nós somos resposta de Deus para o extraordinário desse tempo. Você é resposta de Deus para o extraordinário desse tempo. Isso está aqui no texto quando Jesus diz assim, Jesus, porém, instruiu, provede-lhes, vós transferir. Às vezes nós queremos terceirizar. E Jesus vem e fala assim, olha, tem um problema sim, mas eu quero lhe dizer, você é um instrumento que eu vou usar. Você é um instrumento de Deus na tua casa. O salmista diz assim, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Sabe de quem o salmista estava falando? Sabe de quem? De você. Sabe de quem? De nós. O salmista estava falando isso. Sabe o que o salmista estava falando, Débora? Que quando você começa a orar dentro da tua casa, o mundo espiritual se mexe, as coisas acontecem. Não é o pastor que tem que ir, não. Não é o irmãozinho, não. Não, o Senhor disse assim, olha, você mesmo vai dar de comer, vocês irão providenciar, vocês serão os instrumentos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu assim, contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é ser o bom perfume de Cristo? Ele diz que é por intermédio da nossa vida que esse perfume é exalado. Sabe o que é o perfume? Já viu? Quando entra naquela sala, não está muito legal, aí você vai, joga ali um cheirinho, um bom ar, coloca ali um perfume. Sabe o que essa atitude faz? Essa atitude muda o ambiente. O ambiente estava desagradável, mas agora com esse bom perfume, o ambiente agora está harmonioso.
O ambiente estava inabitável, mas o bom perfume chegou. Agora o ambiente tem outra cara. Deus fala que você é esse bom perfume. Você é esse bom perfume de Cristo. É você que vai mudar esse ambiente. É você que vai tornar esse lugar habitável. É você que vai tornar essa casa um lar. Vai tornar essa casa um lugar de alegria. Sabe, aquele aroma que vem, que te traz memória, já viu? Às vezes a gente sente um cheiro e pelo cheiro vem uma memória. Que o Espírito Santo te permita a te dar memórias nessa noite que te tragam paz, te traga sorriso, memórias que vão te fazer celebrar, memórias que vão te alegrar, memórias que vão te levantar. Um bom perfume do Senhor hoje vai entrar na tua vida. E o Senhor Jesus, no mesmo versículo 37, não vou me demorar, Ele nos ensina: escolha o plano extraordinário de Deus. Ele manda a gente escolher um plano. E eu quero te dizer, escolha o plano de Deus. Eu sei que você tem um plano. Os discípulos aqui tinham um plano. Olha o que está escrito aqui. 37, Jesus os instruiu: provedes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Já tinham um plano na cabeça. Vou pegar 200 denários, vou comprar pão. Os sinóticos falam sobre essa passagem, os outros evangelhos falam sobre essa passagem. E lá em João, alguém vai dizer assim: ainda que pegassem 200 denários, cada um só poderia comer meio pão. Ou seja, até o plano deles só resolveria metade da fome, metade da coisa. Mas por muitas vezes, os nossos planos nos levam à ruína. Eu preciso nessa noite ter a humildade, e aí é um coração cheio de humildade mesmo para admitir isso, que o plano de Deus é melhor que o meu. Precisa de muita humildade, porque quantas pessoas continuam andando com a cara na parede, insistindo: não, depois da conversa eu vou resolver, não, depois disso aqui vai resolver, não, agora 2025 vou resolver, eu na virada eu vou resolver, e não tem a humildade de dizer: Senhor, eu abro mão do meu projeto para viver o teu, eu abro mão do meu plano para viver o teu. Sabe por quê? Porque a minha vontade é falha, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Por isso eu quero te convidar a isso, a viver o plano que Deus tem para a tua vida. Sabe como é que é o nosso plano? Sabe como é que é, Débora, o nosso plano? 32 mil. O nosso plano tem esse nome, 32 mil. É o nosso e de Gideão. Com 32 mil a gente ganha, Ronaldo. Com 32 mil ninguém segura. Aí Deus vem e fala assim: eu tenho um plano para você. Você aceita? Aí Gideão começa a conversar com ele. Aí ele: olha, para começar, de 32 mil, eu vou te dar 300. 32 mil ou 300? Qual você escolhe, irmão? Se alguém levantar a mão para 300, é mentiroso, irmão. É mentiroso, já está pecando. Pode ajoelhar aqui e pedir perdão já. Qualquer um escolheria 32 mil junto comigo. Mas Deus olha e fala assim: eu vou te dar só 300. E tu será mais que vencedor. Tu vai livrar Israel dos midianitas. Às vezes nós não entendemos o plano de Deus. Às vezes o plano de Deus não encaixa na minha lógica. Às vezes o plano de Deus não é no meu tempo. Às vezes o plano de Deus não é como eu quero. Às vezes o plano de Deus não aconteceu como eu planejei. Sabe por quê? Porque vai acontecer na tua vida da maneira que Deus planejar. Provérbios diz:
O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o nosso Senhor. Se você crê nisso, dê um brado de glória a Deus e aplauda aquele que vive, aplauda o teu Deus. Uma outra coisa que acontece nesse momento, que traz um alerta para nós, para que possamos experimentar essa vida extraordinária, é: fique atento. Para viver o extraordinário é preciso observar o agir de Deus na sua volta. Jesus disse assim, mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide e verificar. Meu irmão, às vezes a solução está na nossa frente. A solução está bem pertinho e nós não conseguimos ver. Ou olhamos, 5 pães, 2 peixes, não dá. Eu não presto atenção. E o Senhor Deus deixou registrado na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí ele continua dizendo: e serei, é como se fosse assim, e serei achado de vós. Ele estava aqui, ele estava perto de mim, ele estava me ouvindo, ele nunca me abandonou. Por vezes somos nós que não prestamos atenção no agir de Deus. Ele mandou: verifica aqui nesse lugar vai ter resposta, aqui nesse lugar vai ter um milagre. E eles vão e encontram 5 pães e 2 peixes. Isso acontece também na palavra de Deus, quando Eliseu, diz o texto aqui, e o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando a Deus: abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço de Eliseu pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Eu quero te dizer uma coisa: o agir de Deus está junto com você. O poder de Deus está junto com você, você não está sozinho. A palavra de Deus até chega a dizer: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Às vezes eu penso que estou sozinho, mas não estou. O Senhor está levantando sinais que estão bem pertinho de nós. A resposta de Deus, o extraordinário de Deus, está dentro da sua casa. Ah não, pastor, na casa do vizinho. É porque você ainda não olhou direito para dentro da tua casa. Mas hoje, eu peço como Eliseu pediu: Senhor, abra os nossos olhos. Erga a tua mão e comece a ter a visão de Deus. Comece a ver como Deus quer que você veja. Você vai olhar o teu casamento com os olhos de Deus. Você vai olhar teus filhos com os olhos de Deus. Você vai olhar tua casa com os olhos de Deus. Você vai olhar tua empresa com os olhos de Deus. Você vai olhar para o teu trabalho com os olhos de Deus. Tudo que você colocar a mão, você verá com os olhos de Deus. A outra coisa que acontece, eu já estou encerrando, é a cultura do céu é extraordinariamente organizada. Meus irmãos, Deus, eu vou imitar meu pastor que ele falou de manhã, não sou de mandar os outros repetir não, mas vou ter que falar, vou repetir. Repita assim comigo: Deus não habita na bagunça.
Se tu crê nisso, pode glorificar o Senhor. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos. Jesus olhou aquela bagunça, um para cada lado, e não, organiza isso. Senta esse povo, todo mundo de pé pedindo pão, dizendo que está com fome. Senta esse povo, organiza em grupos de 100, grupos de 50. Organiza. Deus, quando vai trabalhar, Ele arruma a casa, Ele organiza. A igreja nos ensina isso, irmão. Essa igreja te ensina isso. Se você chegar aqui e falar assim: pastor, eu quero cantar junto com a Débora, eu quero ser do ministério, eu quero trabalhar. Ok, meu filho, vem, ele vai te abraçar, ele vai te dar um sorriso. Quando ele te abraçar já era, tu não larga mais. Mas ele vai dizer assim: olha, sente aqui com o pastor Tsunami, tem um trilho a seguir, você vai passar 5 semanas aqui, sendo alimentado, sendo acariciado, tem lanchinho, tem palavra. Mas sabe o que significa isso? Deus trabalha de maneira organizada. Sabe, vai ter semana que vem a formatura de 2 turmas de mulher única, de 1 turma de homem ao máximo. Sabe o que significa isso? O céu trabalha de forma organizada. Pastor, eu estou com problema no meu casamento, eu sou um homem frustrado, eu sou um homem... Era assim antes da turma. Aí o pastor vai olhar para você e falar: Deus vai agir no teu casamento. Deus vai te mudar, homem. Deus vai te transformar, homem. Agora senta aqui. Que nem Jesus mandou sentar, senta aqui. Passa umas semanas aqui comigo. Passa uma semana se organizando. Passa uma semana realinhando. Passa uma semana mudando o teu pensamento. Passa uma semana mudando o teu coração. Sabe por quê? Deus não vai trabalhar num coração bagunçado. Deus não vai trabalhar numa mente turbulenta. Ele vai te alinhar. Ele vai te organizar. Ele vai trazer paz. E depois Ele vai habitar em você. Sabe para que esse tempo? É o tempo da organização do céu na nossa vida. Sabe qual é um principal fator que estraga a bênção de Deus? Sabe qual é, Verão? Vou tentar falar em libras, para você me entender. Sabe o que é que estraga a bênção de Deus? Vou dar essa aula de Libra para você. Pode fazer assim, ó. Isso aqui em Libra significa assim: eu. Eu sou um principal fator que estraga a bênção de Deus. Às vezes eu falo o que não deveria falar. Faço escolhas que não deveriam fazer. Tomo caminho que não deveria tomar. Faço escolhas, sabe, esqueço de Deus. Por isso que Jesus falou: o problema deles não é pão, o problema deles não é fome, o problema deles é que eles são ovelhas sem pastor. Sabe o que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que sai desgovernada. Para ela qualquer caminho serve, ela não sabe onde vai. Aí o Senhor Jesus diz assim: senta. Não é o Fábio Júnior não, tá, irmão? Senta aqui. Não é o Fábio Júnior não, é Jesus. É porque eu posso falar, de repente o cara lembra. Ele manda. Porque Deus não é Deus de desordem, diz o apóstolo Paulo, mas sim de paz, com todas as assembleias dos santos. Paulo escreveu isso para mim e para você. Deus trabalha numa igreja organizada. E eu louvo a Deus, eu não vou nem falar da central. Eu louvo a Deus que a igreja metodista wesleyana é uma igreja organizada. Você pode dar um brado de glória a Deus aí, meu irmão. E eu já vou encerrar. Ele diz aqui, estou falando isso toda hora, né? É para te acalmar. Jesus, Ele organiza o povo. Mas esse é o penúltimo ponto.
E ele fala assim, me dá esses pães. Me dá esse peixe. E olha o que está escrito. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus e rendeu graças a Deus. Quer viver uma vida extraordinária? Eu coloquei aqui. Viver em gratidão é uma vida extraordinária. 5 pães não resolviam. 2 peixes não resolveriam. Mas ele pega aquilo e agradece a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é capaz de agradecer pelo que você tem hoje? Ou será que você só vai conseguir abrir a boca para louvar quando a bênção sair, quando o dinheiro chegar, quando o 13º bater na conta? Se é que ele ainda é seu. Ai, estava tão bom a palavra. Por que eu pensei nisso, né, gente? Abraão, ele diz assim, ó. Deus pede Isaac. E ele obedece. Ele dá um passo de fé. E diz o texto que quando ele está andando, o seu servo para e diz assim, meu Senhor, permita que eu vá contigo adorar. Aí Abraão olha para o homem e diz assim, não. Fique aqui, eu vou com o menino e após adorar, voltaremos. Uau! Ele sabia que Deus tinha pedido, ele sabia que teria que entregar, mas pela fé ele abre a boca e diz, eu vou voltar com esse menino. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que vai acontecer lá em cima, eu só sei que pela fé eu vou voltar com esse menino. Eu não sei se o que você espera já aconteceu, mas eu quero lhe dizer, quando você olha para a tua vida hoje, você tem motivo para louvar, agradecer e engrandecer ao Senhor, porque o que nos motiva é aquilo que temos e aquilo que somos. O extraordinário é o verdadeiro propósito de um milagre. Eu queria deixar algo que eu acredito muito. Milagre não é para coisas, milagre é para pessoas. Milagre não é para o poder de Deus explodir num peixe ou num pão. Milagre é para o poder de Deus mudar o coração daqueles que estavam em volta dele. Sabe, e ele diz assim, e tomando ele 5 pães e 2 peixes, agradeceu, e a seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Lançar uma palavra profética sobre tua vida, eu creio muito nisso. Ele pega o pão, pega o peixe, faz um milagre. Mas a intenção dele é trabalhar com seus discípulos. E ele entrega na mão deles. Ele podia entregar direto para o povo. Ele podia colocar numa mesa e mandar o povo se servir. Mas ele diz assim, não, vocês estão no meu plano. Vocês estão junto comigo. A minha prioridade não é esse pão, não é esse peixe. A minha prioridade é a tua mente, é o teu coração. É mudar teu caráter. É mostrar para você que o que Deus tem para nós é o suficiente. Às vezes tem pessoas que, eu queria ter isso, pastor, eu queria ter aquilo, eu queria ser não sei o quê. Eu quero lhe dizer, o que Deus enviar para você será o suficiente. Tudo que eu preciso é o que Deus enviar para mim. E verdadeiramente quem crê na promessa vive o propósito. Só quem crê na promessa consegue viver o propósito de Deus. 5 pães e 2 peixes no meu plano, na minha vontade, na minha mão não dá. Mas na mão de Jesus, o pouco que temos é o suficiente.
Por isso não reclame, não murmure, não abra a tua boca para falar mal, não. Hoje você tem a grata oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. Porque o grande milagre não são coisas, são pessoas. E o Senhor Jesus, Ele deixa isso claro, e eu encerro aqui com esse versículo, quando Ele diz o seguinte: diante disso, e quem relatou isso foi João, porque as pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa dos benefícios, por causa do pão. E eles fazem uma pressão com Jesus, eles dizem assim, ó, lá atrás, Deus se manifestou e Ele deu pão para o céu, do céu para o seu povo. E Jesus admite, realmente, o meu Pai deu. E eu também estou aqui para entregar esse pão. Mas Ele deixa um texto que diz assim, olha, diante disso, Jesus ministrou-lhes. E eu ministro essa palavra sobre a tua vida. E te convido a crer na autoridade do nome de Jesus. Porque Ele diz assim, e eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim, jamais terá fome. E aquele que crê em mim, jamais terá sede. O viver a vida extraordinária que Deus tem para mim e para você é essa: jamais sentir fome, jamais sentir sede. E Ele fala até com aquela mulher, sabe por quê que você não vai sentir sede? Porque de dentro de você vai fluir rios de água viva. Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar todos os líderes de pequenos grupos aqui à frente. Todos os líderes de pequenos grupos. Isso. Todos. Todos os líderes de pequenos grupos. Isso. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui em nome de Jesus, enquanto os líderes estão vindo. E eu quero te proporcionar algo essa noite, para te provar que você não está sozinho. Você não é ovelha sem pastor. Você tem sim quem cuide de você. Você tem sim alguém que vai caminhar com você. Você tem sim alguém que vai estender a mão na hora que você precisar. Você tem sim alguém que vai estar ali pronto para ouvir, para chorar contigo, para sorrir contigo, para estender a mão, para te abraçar na hora que você precisar. Nós temos o Senhor Jesus, mas nós também temos pessoas que estão de coração, de braços abertos para te acolher, porque esse lugar é um lugar que nós temos pastores. E eu vou fazer uma pequena oração. E você que sentir no coração, você vai sair do teu lugar. Eu gostaria até de pedir que vocês se afastassem um pouquinho, coisa só. E você vai vir até um homem, uma mulher dessa daqui, e eles vão orar por você. Eles vão acolher você. Eles vão te abraçar. Se você permitir, eles vão estar ministrando sobre a tua vida, para te provar que você não é uma ovelha sem pastor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida extraordinária que Tu nos dá.
Muito obrigado pela graça, pelo favor extraordinário que Tu tem conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado pelo derramar da Tua glória sobre nós. Muito obrigado porque um dia Tu nos alcançou, um dia Tu veio até nós, um dia, Senhor, o Teu Espírito nos alcançou, o Teu amor nos envolveu e, como diz a palavra, Tu nos amou primeiro. Senhor, o nosso coração pertence a Ti, a nossa vida está em Tuas mãos. Nesse momento, nós queremos caminhar, nós queremos avançar, nós queremos estar de pé e nós queremos declarar que nós dependemos de Ti. Entregamos a Ti nossas expectativas e cremos num Deus que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Você que está aqui conosco, o Ministério de Louvor vai entoar um cântico. E eu gostaria de te convidar. Pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, eu preciso de algo da parte de Deus. Aqui estão homens e mulheres que vão orar pela tua vida. Você vai sair do teu lugar e vai vir receber essa oração. E na autoridade do nome de Jesus, o poder de Deus será derramado sobre ti. Vamos louvar ao Senhor. Pode sair do teu lugar, você que deseja hoje receber uma oração. Venha, venha, venha. Se permita viver uma vida extraordinária da parte de Deus. Isso, os líderes, por favor, ministrem. Ministrem sobre a vida daqueles que buscam isso. Santo Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Louvado seja o teu nome, na proa do meu barco a dormir. Santo Deus. Eu sei que não estou só. Vem, vem. E já posso crer Santo. que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu